Olá, caros colegas, vamos avançar nossos estudos com esta 7ª aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. Até aqui nós exploramos os fundamentos, princípios, fontes e meios de obtenção de dados. Agora nós entraremos em um campo essencial, a transformação dos dados brutos em conhecimento estratégico. E essa transformação ela começa por dentro, na mente do analista de inteligência. Então, parte 1, vamos estudar os estados da mente. A Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária apresenta 4 estados mentais fundamentais que funcionam como marcos cognitivos no processo de análise. O primeiro estado é o estado de ignorância. E esse estado é a condição em que não se tem qualquer dado confiável sobre determinado tema, fato ou ameaça. Então não há base empírica ou doutrinária suficiente para formular hipótese. Esse estado ele é natural e ele não deve ser visto como falha. Ele sinaliza simplesmente que é preciso deflagrar ações de obtenção imediata, porque a ausência de conhecimento ela pode comprometer decisões críticas. Vamos para um exemplo prático na inteligência penitenciária. Não se sabe quem lidera o tráfico interno em uma nova unidade. Não há dados, nem suspeita minimamente verificáveis. Então, qual que é o estado? Estado de ignorância. E qual que é a ação esperada quando está no estado de ignorância? É simplesmente iniciar o planejamento de coleta estruturada. Simples assim. Agora, o segundo estado da mente é o estado de dúvida ou incerteza. E esse estado, vamos chamar assim, que seria um estado intermediário. Por que intermediário? Porque há dados disponíveis, porém, eles são insuficientes ou contraditórios. Não há certeza sobre as motivações, autorias ou consequências. Há razões para aceitar e há razões para negar os fatos. O objetivo nesse estágio é o quê? É simplesmente organizar o que se tem e obter dados complementares, buscando o quê? Buscando elevar o nível de confiabilidade. Vamos para um exemplo. Há indício de que uma facção planeja resgatar o interno de alta periculosidade. Porém, há dúvidas sobre o local e sobre a data. Então, aqui o trabalho do analista ele vai focar o quê? Em testar hipótese, em verificar fontes e em confrontar cenários. Agora existe um estado que é o estado ideal, que é o estado de certeza. Quando que acontece esse estado? É quando o conhecimento ele se apresenta consolidado, verificado e analisado com alto grau de confiabilidade. Aí ele já permite gerar alertas, relatórios e pareceres com segurança, que vai servir justamente para subsidiar diretamente o processo decisório. Mas atenção, a certeza e a inteligência ela é sempre temporária. Por quê? Porque os contextos mudam, os inimigos se adaptam e os dados eles se renovam, ok? Aí nós temos um quarto estado, que seria o estado de opinião. Nesse estado, o analista ele vai formar um juízo de valor subjetivo sobre determinada questão com base em experiência, intuição, percepções ou dados parciais. A opinião, ela não é desprezível, mas ela não pode ser tomada como conhecimento validado. Ela serve para quê? Ela serve como ponto de partida para se aprofundar a análise, jamais como um produto final da inteligência. Vamos, mais uma vez, para os exemplos. Um servidor, ele acredita que determinado interno está envolvido com o tráfico, com base em seu comportamento histórico, né, mas ele não tem aí nenhuma evidência direta ou um registro concreto sobre isso. Então, qual que é a ação recomendada?
vai tratar essa opinião como hipótese provisória que deverá ser testada e comprovada por meio da coleta objetiva e análise técnica, ok? Então, observe que a mente, pessoal, ela se move entre esses estados. Logo, o papel do analista de inteligência é migrar permanentemente do estado de ignorância até o estado de certeza, por meio do método da lógica e da observação, é claro. Agora nós vamos para a parte 2 desta aula, que nós vamos falar um pouco sobre os trabalhos intelectuais. A produção do conhecimento depende de operações mentais bem estruturadas. Segundo a doutrina nacional de inteligência penitenciária, o ser humano ele realiza 3 operações mentais fundamentais ao construir o conhecimento: conceber ideias, formular juízos e elaborar raciocínios. Esses 3 trabalhos intelectuais, eles representam a base cognitiva da atividade analítica e inteligência. Então agora vamos fazer uma abordagem sobre esses trabalhos. Vamos começar pela ideia. O que é ideia? Ideia é a representação mental simples de um objeto, situação ou fenômeno, sem qualquer julgamento ou qualificação. É a forma mais elementar do conhecimento. É um registro inicial, neutro, que ainda não expressa relação ou valor. Um exemplo aplicado aí à inteligência penitenciária é o quê? Formar mentalmente a imagem de um interno envolvido com o tráfico, sem ainda julgar seu papel ou grau de envolvimento. Vamos falar agora sobre o juízo. O que é o juízo? É a relação que a mente estabelece entre 2 ou mais ideias. Aqui, a mente qualifica, afirma ou nega algo. É no juízo que se começa a formular uma opinião inicial, só que agora bem fundamentada. Vamos para um exemplo clássico na inteligência penitenciária. Vamos imaginar, o interno A possui perfil semelhante ao interno B, ambos ligados à mesma facção. Ou o comportamento do servidor X sugere vínculo com rede criminosa. Observe que essas afirmações elas decorrem de comparações e relacionamento de ideias. Agora vamos falar sobre raciocínio. O que é o raciocínio? Raciocínio é a operação mais sofisticada da mente, em que 2 ou mais juízos são combinados para chegar a uma nova conclusão lógica. Então é o pilar da atividade de inteligência. Por que ele é o pilar? Porque ele permite gerar inferências, previsões e recomendações. Vamos para um exemplo aplicado à inteligência penitenciária. Premissa 1. Detentos com histórico de fuga costumam evitar áreas monitoradas. É só uma premissa, pessoal. Premissa 2. O interno C evita sistematicamente a área de monitoramento. Então, conclusão. O interno C pode estar em planejamento de fuga. Então, esse é o raciocínio lógico, estruturado e essencial ao trabalho do analista. Eu abordei um exemplo simplista, mas ele vai se tornando mais complexo. E quem vive o sistema prisional está acostumado com essa necessidade de fazer esse raciocínio lógico, estruturado, que vai ser a base de um relatório de inteligência. Então, nesse contexto, nós podemos afirmar que o domínio dos trabalhos intelectuais, ideia, juízo e raciocínio é indispensável para a produção de conhecimento válido e relevante. Assim, a boa inteligência ela não nasce apenas da coleta de dados, mas da forma como esses dados são mentalmente processados, organizados e inferidos. Agora, parte 3 da aula, nós vamos falar sobre as operações mentais estruturantes. Como que as operações mentais elas são estruturadas? Ora, há diversas formas, mas em termos práticos e exemplificativos, o operador de inteligência ele desenvolve o seu trabalho intelectual efetuando comparação, classificação e relacionamento. Então, por exemplo, na comparação ocorre a confrontação de dados distintos
buscando semelhanças, diferenças e padrões. Como exemplos, é possível comparar perfis de detentos com participação em rebeliões, procedimentos de segurança em unidades distintas e ocorrências anteriores e atuais de mesma natureza. Então, a comparação bem feita, ela revela recorrências e também sinaliza riscos. Já a classificação é o agrupamento lógico de dados por tipo, natureza, grau de risco, localização ou outro critério técnico. A classificação ela permite priorizar riscos, definir perfis e estruturar bancos de dados. Por exemplo, internos eles podem ser classificados por nível de periculosidade, por envolvimento com facções ou participação em articulações internas ou externas. Por último, quando nos referimos à técnica de relacionamento, nós estamos nos voltando para a habilidade de conectar dados dispersos, aparentemente sem ligação direta, mas que revelam nexos causais associativos. Então esse é o trabalho mais sofisticado, que é a técnica aí do relacionamento, e exige maturidade analítica. Por quê? Porque é aqui que se identificam redes criminosas complexas, vínculo entre detentos e agentes externos e também a sequência lógica de eventos que parecem aí aleatórios. O relacionamento, pessoal, é a chave da inteligência de antecipação e projeção. Então, fazendo agora um resumo geral, nesta aula nós compreendemos como a mente do analista é a base da construção do conhecimento. Estudamos 4 estados mentais: ignorância, dúvida, opinião e certeza. Estudamos aí os 3 trabalhos intelectuais fundamentais: ideia, juízo e raciocínio. E ainda nós introduzimos aqui as 3 ações cognitivas essenciais da rotina da inteligência: comparação, classificação e relacionamento. Esses elementos eles são indispensáveis para transformar dados dispersos em conhecimento estratégico, confiável e aplicável. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse raciocínio, aprofundando a compreensão sobre os tipos de conhecimento que podem ser formalmente produzidos na inteligência penitenciária, cada um com sua natureza, função e grau de confiabilidade. Nos encontramos lá. Um forte abraço e bons estudos!